E aí, people? Tudo bem com vocês? Vim aqui para dar um feedback. Tô aproveitando o carro do meu marido, que tem um suporte muito maneiro de telefone. Vou comprar um para mim. E aí eu consigo gravar. Então, vamos lá. Quero dar o feedback, porque algumas poucas pessoas, né? Porque eu não sou blogueira nem nada, me perguntaram sobre como que tá o meu processo de emagrecimento, a questão do uso do Mounjaro, etc. Então, eu estou... Já deu 6 meses? Acho que já, né? Comecei em julho do ano passado. Da metade ali pro final de julho do ano passado foi quando eu comecei o tratamento com acompanhamento médico, nutricionista, que é o meu cunhado, né? Aproveito e falo aqui porque se alguém precisar de uma indicação, só me pedir. E aí, junto disso, dieta, né? Elaborada por ele. Peso tudo, minha alimentação, porque eu gosto de pesar. Mas o quê? E o Mounjaro, né? Que eu faço um acompanhamento médico. Treino, obviamente, né? Treino, musculação, etc e tal. Quando dá tempo, eu faço cardio. Mas, pra mim, eu deveria até fazer mais cardio, mas... Pra mim, como eu gosto muito de musculação, o principal pra mim é a musculação. Então, eu faço cardio quando dá, né? Mãe de criança pequena, quem aqui é mãe de criança pequena sabe do que eu tô falando, né? Então, não é que a gente tem tempo e a gente consegue fazer sempre, né? Mas, vamos lá ao ponto. Comecei do meio pro final de julho do ano passado e eu agora, no momento, estou na dose de 7,5, 10. Gente, deu um branco. Eu tô na dose de 7,5, só que eu já estou nessa dose já há algum tempo, porque a gente faz aquele esquema, né? Continua, enquanto a dose ali tá fazendo efeito pra mim, não é que a gente vai ficar aumentando, até porque depois, mais pra frente, quando precisar aumentar mais, às vezes não vai ter nem mais Mounjaro, né, gente? Porque acaba ali no 12. Então, tô nesse processo do 7,5 mas o que eu queria dizer? Tô nesse do 7,5 e assim, no início, efeitos colaterais, nenhum. Continuo do mesmo jeito desde o início, a não ser que eu coma alguma besteira, alguma fritura, alguma coisa nesse nível, aí me dá dor de barriga, né? Vai dar uma caganeira. Dá uma caganeira. Mas fora isso, não, né? Fora isso, tudo certo. Mas o que? Então, efeitos colaterais, nenhum. Eu já tô nessa dose de 7,5, já tem um tempinho. Eu teria que olhar pra ver desde quando eu tô nessa dose de 7,5, né? Mas já tem um tempinho, porém, hoje eu tenho consulta com a minha médica e, inclusive... Creio eu que eu vou precisar aumentar a dose, porque eu já estou sentindo que já não tá mais fazendo um efeito bacana, tá? Então eu tô na dose de 7,5, provavelmente a gente vai aumentar um pouquinho. E mais o quê? Uma coisa muito, muito importante. Vou dar até um zoom aqui. Uma coisa muito, muito importante. O meu cabelo não tinha caído nada até agora. Lembra que eu falei pra vocês? Mas começou a cair. Agora o meu cabelo está caindo bastante. Mas assim, graças a Deus eu tenho muito cabelo. Então assim, eu sinto a diferença, mas uma pessoa de fora não vê a diferença, sabe? Só que eu conheço, né, o meu cabelo. Isso não me deixa preocupada, me deixa super tranquila. Eu fiz novos exames de sangue, inclusive hoje eu retorno com a médica. Ela vai analisar ali, eu já dei uma olhada, porém eu prefiro não falar nada aqui, porque eu quero falar após o feedback dela. E eu continuo tomando um suplemento de vitaminas, porém eu tô achando que nós vamos ter que mudar esse suplemento. Eu não sei se ela vai passar para eu comprar cada vitamina separado, que era como eu tomava quando eu estava grávida e antes de engravidar. A minha nutricionista especializada em gestante, a gente fazia desse jeito. Eu não tomava um complexo vitamínico único. Cada vitamina eu comprava separado, porque cada uma tinha a sua dose ali.
Porém, hoje, como eu não tô grávida, eu tô nesse processo de emagrecimento e também você comprar as vitaminas separado é mais caro, o que a gente fez agora, né? Eu, no caso, com a minha médica e com o meu atual nutricionista, que é o meu cunhado, né? Aquela outra nutricionista que eu comentei, ela é especializada em gestantes. Não é com ela que eu estou tratando agora. Então, o que eu acho que vai ser feito? Talvez a gente altere ou a marca do meu suplemento, do meu complexo vitamínico, ou talvez compre separado. Isso aí, depois eu dou um feedback aqui, eu gravo um outro vídeo. E, mais o que? Então, a única coisa que eu reparei mesmo é a questão da queda do cabelo, que foi a única coisa de diferente que agora começou a acontecer. Mas tá tudo bem também, porque eu não me preocupo, porque eu já sabia que isso poderia acontecer, porque em qualquer processo de emagrecimento, seja um processo natural de emagrecimento, seja um processo com uso de caneta emagrecedor, seja uma bariátrica, qualquer processo de emagrecimento, assim como é um estresse muito grande para o organismo, existe essa queda de cabelo, que na verdade é um acontecimento, se eu não me engano o nome, eu já gravei vídeo aqui, mas se eu não me engano o nome é eflúvio telógeno, enfim, que é nada mais do que aumentar a velocidade do processo de queda do cabelo, ali a velocidade da morte do cabelo, né? A gente tem os nossos fios e cai fio sempre. Então, os fios, eles são programados para ter essa queda. Porém, esse percurso que ele faz, esse caminho que ele faz até a queda, quando você tem um processo de emagrecimento, acontece mais rápido. Então, ele cai mais rápido. Por isso que cai muito cabelo. Vai crescer de novo. Então, por isso que eu não me preocupo. Tipo assim, é lógico que é um trabalho, é uma dor de cabeça, na hora que crescer, vai crescer aqueles fiozinhos, tudo cangalhado, eu seco meu cabelo é cacheado naturalmente, mas eu não gosto dele cacheado, eu uso ele liso. Então, assim, é um trabalho dobrado na hora que ele começar a crescer pra mim. Mas tá tudo bem também, porque antes magra, antes dor de cabeça com cabelo, do que do jeito que eu tava antes, né? 35 quilos a mais. E isso porque eu pesei tem umas 2, 3 semanas já, que eu vi a atualização dos 35 quilos. Então, talvez eu tenha perdido mais algum pouquinho. Agora, graças a Deus, estamos na reta final. Falta pouco para eu chegar no meu objetivo. Na verdade, o meu objetivo maior é o percentual de gordura, não é o número na balança, porque eu sou uma pessoa que... Eu sou alta para o padrão feminino. Eu tenho 1,72, então, para o padrão feminino, eu sou alta. E, além disso, eu nunca vou ser uma pessoa magra... como é que se diz? Leve. Tipo assim, nunca vou pesar 50, nunca vou pesar 60, entendeu? Então, pra mim tá tudo bem com relação ao número na balança. O que me importa é o percentual de gordura e o percentual de massa muscular. Então, a questão do meu peso, né, quando eu falo que é uma meta ali que eu tenho que chegar, é só um parâmetro ali que a gente segue, um parâmetro mais fácil, porque eu consigo pesar em casa, na minha balancinha, etc e tal. Então, esse é o feedback mais recente que eu tenho para dar. Tô chegando na academia agora. Se vocês tiverem dúvida, escreve aqui para mim, vamos trocar uma ideia. E é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu escrevo mais. Beijo!